Agora com você, eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Muitas vezes nós passamos por muitas lutas, passamos por muitas aflições, então nós oramos, pedimos uma palavra para Deus. E Deus, Ele sempre dá. Quando você está passando por uma luta e fala com Deus, pede uma direção, pede uma saída, uma escapatória para Ele, Ele sempre te ouve, porque Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel. Contudo, você tem que saber o que fazer com esta palavra. Você não pode receber a palavra e achar que vai ficar por isso mesmo, que está tudo bem. Não, você tem que tomar uma atitude de fé. Existia um homem na Bíblia chamado Jeoacás. Ele era um rei, um homem poderoso, um homem forte, um homem guerreiro, porém ele errou muito, porque ele não quis ouvir a palavra de Deus. A história dele está registrada em 2 Reis, capítulo 13, no versículo 1. E no ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel e Samaria, e reinou 17 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, e não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Olha que situação complicada. Eles estavam em paz, porém o rei ele começou a pecar, começou a fazer o que desagrada o coração de Deus. Ele começou a ferir o mandamento, ferir a palavra. E aí a guerra veio sobre eles. Por quê? Porque Deus trouxe? Não, é uma forma que eles entendiam nessa época. Porque Deus, Ele não quer o mal do homem, Ele vem para salvar e não para destruir. Esse daí é a missão do diabo. O diabo que vem para matar, roubar e destruir, não Deus. Mas o que aconteceu? Por ele estar fora da palavra, ele estava fora da proteção de Deus. E Deus não podia guardá-lo, podia protegê-lo, ele não podia. Porque a Bíblia fala, lá em Isaías 59:2, que Deus, o braço dele não está encolhido para que não possa ajudar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É como se tivesse uma parede entre nós e o Senhor. Você não pode fazer nada pela pessoa que está no cômodo do lado onde você está. Você não pode. Por quê? Porque está longe, está distante. Por exemplo, você não pode vir aqui onde eu estou, aqui no estúdio, e cumprimentar minha mão, digamos assim. Por quê? Porque estamos distantes, estamos longe um do outro. E o Jeoacás estava assim com Deus. Ele estava distante, ele estava longe. E aí veio a guerra para cima dele. Continuando no versículo 4. Porém Jeoacás suplicou diante da face do Senhor. E o Senhor o ouviu, porque ele viu a opressão de Israel, porque os oprimiu reis da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel. E os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios e habitaram nas suas tendas como dantes. Olha que coisa linda. Mesmo ele estando em pecado, mesmo ele errando o alvo muitas vezes, mesmo ele fazendo tudo errado, Deus ainda teve misericórdia dele. Ele, quando na sua dificuldade ele clamou a Deus, clamou ao Senhor, Deus o ouviu e enviou um Salvador, enviou um libertador, enviou ali alguém para libertá-lo daquele jugo de escravidão. Eles voltaram à sua normalidade, voltaram a viver como viviam antes, pacificamente, sem temer nada. Eles viveram ali em paz. Mas olha só que coisa triste que aconteceu no fim de Jeoacás. Versículo 5, versículo 6, melhor dizendo. Contudo, eles não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles. E também o bosque ficou em pé em Samaria. E não deixou Jeoacás mais povo, senão só 50 cavaleiros e 10 carros e 10.000 homens de pé. Olha que coisa triste. Que coisa triste aconteceu com eles. Deus enviou o libertador, Deus enviou o salvador, mas eles, em vez de serem gratos, em vez deles buscarem mais a Deus, em vez de se arrependerem dos seus maus caminhos, eles continuaram no erro, eles continuaram na falha, eles perseveraram em fazer o que era mal. Isso é conosco hoje. Muitas vezes você, na sua aflição, como o Jeoacás, você orou, pediu para Deus um libertador, uma palavra, e Ele enviou. A palavra que Ele enviou, o Salvador que Ele enviou, é a Bíblia Sagrada. É o Senhor Jesus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele que estava no começo com Deus e era Deus. Por meio dele tudo se fez. Jesus, Ele veio para nos salvar, não só do pecado, mas também da miséria, também da doença, também de tantos males, de tanta coisa. Ele veio para nos salvar. Ele é o nosso Salvador. E Ele foi enviado para nós, para mim e para você.
Ele veio na cruz do Calvário e ele sofreu. Ele pagou por todos os nossos males. As nossas feridas, as nossas doenças foram todas para ele ali. Ele estava sofrendo tudo no nosso lugar para nos dar direito à cura, nos dar direito à salvação. Ele nos livrou de toda perturbação. O castigo que estava sobre ele foi o castigo que nos trouxe a paz. Jesus fez tudo isso por nós, mas como nós retribuímos? Como que você retribui a Jesus? Às vezes, você teve experiências com Deus, porém você não tem guardado elas no seu coração. Você não se arrependeu dos seus pecados, você vira e mexe, volta a praticar as coisas erradas. E não é isso que Deus ele te chama. Deus ele quer que você viva em santidade, que você viva na presença dele, porque é ali que você tem abundância de alegria. Às vezes, você está passando uma dificuldade, pediu para Deus uma palavra, pediu para Deus uma direção. E Deus, ele te deu, ele te enviou essa palavra, mas ela de nada vai adiantar para você se você não guardar ela no seu coração, se você não colocar ela no seu coração, colocar ela em prática. Senão, se você não colocar em prática, você não vai ter a vitória. É algo simples. É como 2 mais 2 é igual a 4. Se você não receber Jesus no seu coração, se você não receber a palavra que Deus enviou, você não vai ter o resultado que Deus quer que você tenha. Você não vai ter o resultado esperado. Você vai sofrer por lutas, vai sofrer aflições, mas você não vai ter a vitória. Agora, o que acontece se você reconhece que o Senhor é Deus, que Jesus, ele morreu por você e te salvou, ele te faz filho. Porque a Bíblia fala em João 1,12 que a todo aquele que o recebeu, que creu no seu nome, ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Se você receber esta palavra, sabe o que vai acontecer? Você vai ter a vitória. Você vai ter Deus operando na sua vida. Amém? Deixe-me fazer uma oração pela sua vida. Pai, eu abençoo essa pessoa que está em casa. Eu abençoo, Senhor, e repreendo todo e qualquer mal que tenha agido contra a vida dela, contra o seu coração. Nós estamos declarando sobre ela a tua vida, a tua paz e declarando a bênção de Deus em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe, um abraço.